casos de varíola dos macacos. Em Remígio, idosa é atropelada enquanto caminhava na calçada. Aqui em Campina, o alargamento de calçadas tem sido motivo de reclamação para alguns motoristas e comerciantes. Piorado, porque não tem local para estacionar e dificulta para os clientes se aproximar do nosso estabelecimento, né? Sem luz, prédio da primeira Ciretran em Campina Grande está sem energia. Isso tem acontecido desde o dia 19 de agosto. Chegou cobrança sobre a entrega de fraldas geriátricas pela Secretaria de Saúde de Campina Grande no nosso WhatsApp. E a gente chamou logo o secretário de Saúde para responder às demandas da população ao vivo. O assunto da semana é o papel dos políticos na educação. E a gente já começa falando sobre a importância da lei de cotas, que completou 10 anos. Tudo isso e muito mais a partir de agora, direto de Campina para toda a Paraíba. O ITN está no ar. A gente abre o ITN de hoje falando sobre mais um caso de imprudência no trânsito, dessa vez em Remígio, no agreste do estado. Essa aqui era Dona Helena Araújo, de 72 anos. Ela morreu depois de ser atropelada por um carro enquanto caminhava na calçada, lá no centro da cidade. Felipe, o atropelamento foi na noite do domingo, mas só ontem a polícia conseguiu prender o suspeito de atropelar e matar a Dona Helena. Vamos acompanhar na Após o acidente, o motorista do veículo fugiu do local. Pessoas que estavam nas proximidades socorreram a idosa e a levaram para o hospital de Remígio, mas devido à gravidade dos ferimentos, ela acabou não resistindo. Após buscas, a polícia conseguiu localizar na tarde de ontem o motorista suspeito de atropelar a idosa. O delegado Cristiano Santana falou sobre o caso. Fato que causou grande repercussão e revolta no município de Remígio, o atropelamento e morte da idosa Helena Araújo, conhecida como Dona Helena, de 72 anos. O condutor do veículo Corsa de cor branca, que atingiu a idosa na calçada, foi preso pelas equipes do Grupo Tático Especial GTE da 12ª Delegacia Seccional de Esperança, na tarde de hoje. O preso, um remigense de 25 anos, agora encontra-se à disposição da Justiça. E que a justiça seja feita, né? Com certeza. E nossos sentimentos à família de Dona Helena, né? Exatamente. E a gente, infelizmente, pessoal, mais um caso que a gente vê, a gente teve um caso em João Pessoa também, de um casal atropelado enquanto caminhava também na calçada, e que a gente tenha mais prudência, que as pessoas tomem mais cuidado para que as vidas sejam preservadas, pessoal. E o alargamento de algumas calçadas no centro de Campina, principalmente nas ruas João Tavares e João Lourenço Porto, tem gerado reclamações de motoristas que têm ficado sem local para estacionar e também dos comerciantes. A nossa equipe foi até lá para ver de perto essa situação. Rua mais estreita e problemas com estacionamento. Essa é a reclamação de quem mora ou possui um comércio aqui na rua João Lourenço Porto. O morador reclama que após as obras da prefeitura para melhorar a mobilidade urbana, os veículos ficaram sem espaço e isso tem gerado alguns transtornos. Tem piorado, porque não tem local para estacionar e dificulta para os clientes se aproximar do nosso estabelecimento, né? Isso aí tem sido péssimo para a gente aqui. Seu Laércio é morador da rua há 45 anos. Para ele, as obras beneficiaram os pedestres, mas acabaram prejudicando os motoristas. Houve uma melhora em relação aos acidentes. E também houve uma melhora para os pedestres, né? Porque era um programa da prefeitura, né? Para favorecer a estética e a mobilidade dos pedestres. Outra reclamação apontada pelos moradores é com relação à ocorrência de acidentes nesse cruzamento entre as ruas João Lourenço Porto e João Tavares. Apesar do local ter placas de sinalização, eles pedem que um semáforo seja colocado para evitar que a falta de atenção de alguns motoristas acabe causando acidentes mais graves. Aqui precisa de um semáforo, sim. É importante, apesar da sinalização de placas, mas é importante ter um semáforo aqui. Quanto mais segurança, melhor, né?
Verdade. Sobre esse caso, a Secretaria de Obras informou que apenas acompanhou a execução da obra do ponto de vista técnico do contrato, mas que todos os projetos foram desenvolvidos pela CEPLAN com a ajuda da STTP. A gente também tentou contato com a CEPLAN, mas até o momento não tivemos retorno. Já a STTP ficou de ver o caso com o setor de planejamento, mas também até o momento não deu retorno nenhum. O espaço continua aberto e a gente continua acompanhando essa situação. Passando por lá, ainda não tentei estacionar. Sim, lá sempre foi uma rua difícil, Sempre né? foi complicado de estacionar, mas realmente, para os pedestres, foi uma grande saída, pessoal, porque a gente tem de ver ali, nessa rua que a gente mostrou, para passar era muito complicado. Tinha uma árvores, muitas. Então, para você andar, era das vezes você ficar esperando a outra pessoa passar para você poder seguir. A então, gente também tem que começar a pensar no trânsito da perspectiva do pedestre, né? Não só dos motoristas. Exatamente. E também lembrar que Campina é uma cidade que ela não foi planejada para esse tanto de gente que tem hoje, né? É verdade. Então, tem que ir tendo assim. Claro que vai ter a cobrança da população e o governo vai ter que ir adequando essas coisas para a gente poder ter melhor mobilidade realmente no meio da cidade. E olha, se você tiver algum problema aí na sua rua, na sua região, na sua comunidade, quiser mandar mensagem para a gente, o nosso WhatsApp é o 982166238. Já tem as primeiras interações de hoje chegando na tela do ITN. Vamos começar com o Renê, lá do Bodocongó, sempre participa com a gente. Queria saber por que o Detran não faz baliza à tarde, só faz de manhã. Na minha opinião, era para ser de manhã e à tarde. Muita gente tem dificuldade por causa do horário de trabalho. Quem trabalha de manhã perde o dia de trabalho e a empresa não quer saber e desconta do funcionário. Olha aí o pedido do Renê. Essa é uma reivindicação válida, viu? Pois é, e muita gente cobra isso, viu? Daqui a pouco a gente fala mais sobre o serviço do Detran, ainda no ITN de hoje. Vamos para mais uma. JG de Campina Grande já está faltando fraldas para as crianças da creche Galba Farias, no Jardim Continental. Os professores pediram para os pais levarem porque a prefeitura não entregou. Vergonha uma cidade tão rica. E amanhã, o que poderá faltar? A gente foi atrás de tentar resolver essa situação para você, viu? Para você e para a sua comunidade aí, né, Felipe? Ainda hoje no ITN a gente atualiza sobre isso. Sandro, do Cruzeiro. Boa noite, amigos. Quero fazer uma denúncia e pedir ajuda que a Secretaria de Saúde do município venha entregar as fraldas descartáveis dos idosos, pois mudaram a forma de entrega convencional para outro modo, entrega em domicílio, mas que não tem data certa de quando será entregue e nenhuma informação real. Já não baixava a qualidade, que vinha deixando muito a desejar. E enquanto isso, meu pai, outros idosos e doentes que precisam estão sem seu direito. Sandro, a gente recebeu esse teu apelo, ficou preocupado realmente. E a gente convidou o secretário de Saúde aqui de Campina Grande justamente para trazer um esclarecimento. Ainda hoje, aqui no ITN, a gente vai trazer para responder não só você, mas outras pessoas que dependem também desse serviço. Aí tem mais uma. Cleane do Acácio Figueiredo faça uma reivindicação para os políticos. Nos postos médicos faltam tantas medicações, aqui no Acácio nunca teve medicação e eles só prometem. Muitas vezes as pessoas não vão nem ao médico porque sabem que não vão poder comprar medicação, só Jesus, para mudar esse quadro. Muitas reclamações acerca da falta de medicação nos postos de saúde também. Fica aí o espaço para a Secretaria de Saúde de Campina Grande. Exatamente. Daqui a pouco a gente tem um secretário de Saúde de Campina Grande respondendo essa e outras questões ao vivo. E bora para a nossa primeira pausa aqui no ITN. A seguir tem as novidades da corrida eleitoral na Paraíba e também varíola dos macacos. Paraíba tem 7 casos confirmados. E a primeira Ciretran aqui em Campina enfrenta problemas elétricos no setor de baliza. E Polícia Civil prende aqui na cidade 2 homens suspeitos de ataques a banco. A gente volta já. Vai entender esse mundo. O pessoal louco pra aprender outro idioma e na hora de falar, usa as mãos. Sabe por quê? Porque não dá pra aprender uma língua de verdade sem uma metodologia de verdade. Pergunte para o CCAA. Mais de 5 milhões de pessoas já passaram por lá e aprenderam a falar um segundo idioma pra nunca mais esquecer. Porque no CCAA, todo mundo aprende a falar com naturalidade. Como aprendeu a falar sua própria língua? E aí, vamos falar? CCAA. É assim que se fala. Eu conheci o Lula, ele já era um líder naturalmente sindical, né? É o líder que veio das massas, a maior liderança do mundo democrático, um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Querido Ricardo Coutinho,
Nós precisamos de você para que a gente faça a tão sonhada revolução que esse país precisa fazer. O Brasil vai ser feliz de novo, com o melhor presidente da nossa história. Ricardo, senador 133. Seguro com vários preços diferentes. A Sercosi Seguros acha a melhor seguradora com o menor preço para você. Trabalhamos com seguros de A a Z, seguro residencial, empresarial, de vida, plano saúde, além do seguro automóvel com total assistência em caso de sinistro. Acesse sercosi.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e faça o seu orçamento sem sair de casa. É fácil, é prático, é Sercosi Corretora de Seguros. Horário reservado à coligação Juntos pela Paraíba. Horário reservado à coligação Juntos pela Paraíba. Horário reservado à coligação Juntos pela Paraíba. Agora, 6h33, estamos de volta com o seu ITN para falar sobre política. E a Arimateia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite para vocês, boa noite, telespectador. Vamos começar aqui falando sobre a questão das contas reprovadas do ex-governador, que está de volta à discussão, não é essa questão? Pois é, Felipe, é um assunto que vem já demandando um bom tempo na Assembleia Legislativa. O que é que acontece? Há alguns meses, o Tribunal de Contas do Estado deu parecer desfavorável à aprovação de uma das contas de administração do ex-governador Ricardo Coutinho. Mais recentemente, houve um segundo parecer igualmente contrário às contas, à aprovação das contas do ex-governador. E num tempo mais recente, o TCE da Paraíba também deu parecer contrário à aprovação de contas do atual governador João Azevedo. Acontece que essas contas, esses pareceres, são colocados ao crivo da Assembleia Legislativa. Lembrando que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão auxiliar do Poder Legislativo Estadual. Esses pareceres foram remetidos, mas até agora não foram colocados em pauta. Principalmente o mais antigo, relacionado ao ex-governador, que já tramita há bons meses na Assembleia. Hoje, na sessão ordinária, o assunto voltou novamente à tona, com deputados de oposição cobrando que sejam pautadas essas contas, sob a alegação de que o eleitorado poderá ser convocado, poderá ser instado a votar em agentes políticos que têm complicações definitivas perante a Justiça Eleitoral. Agora, há uma outra interpretação, é de que esses deputados da oposição reagiram hoje já com base nos efeitos das pesquisas recentes de intenção de votos que apontam uma liderança folgada de João Azevedo na disputa pela reeleição para o governo da Paraíba e Ricardo Coutinho também com uma liderança folgada na corrida rumo ao Senado. E, inevitavelmente, essas pesquisas acabam influindo no humor dos oposicionistas, que são os que ficaram em segundo plano, num pelotão intermediário nas pesquisas até agora divulgadas. Falo justamente das que foram registradas junto à Justiça Eleitoral. Ô Ari, por falar em confusão, a gente trouxe aqui ontem a do PL, como é que tá, hein? Olha, não está resolvida, mas está abrandada, digamos assim. A direção estadual do PL, esse partido é comandado na Paraíba pelo deputado Wellington Roberto, veio a público hoje dizer que o partido vai honrar, sim, os compromissos financeiros que foram assumidos com os candidatos a cargos proporcionais, ou seja, deputado estadual e deputado federal. Segundo Wellington Roberto, os créditos nas contas bancárias específicas para o período eleitoral ainda não foram feitos devido à complicação burocrática para a consolidação dessas contas,
a sua ativação e também as transferências da direção nacional do partido para que o diretório estadual faça a redistribuição. Segundo Wellington Roberto, os seus colegas candidatos de partido podem ficar tranquilos que até o começo de setembro esse crédito vai ser feito nas contas para bancar os gastos de campanha, combustível, alimentação, material gráfico e também para o uso nas redes sociais. Ainda sobre eleições, vamos ter hoje mais uma rodada do programa Ideia Livre, aqui na Rede ITA, com os candidatos ao governo da Paraíba. O entrevistado de hoje, logo após o Jornal da Cultura, é o candidato do MDB, senador veneziano Vital do Rego. Um assunto a ser abordado nesse debate é sobre qual é o posicionamento do senador e candidato a governador veneziano sobre a questão que está na ordem do dia já há alguns meses, que é a questão da redução da alíquota de ICMS, o que proporcionou uma redução no preço na bomba dos combustíveis. Isso está em evidência porque muitos estados, inclusive a Paraíba, contestam essa mudança na legislação do ICMS em nível de Supremo Tribunal Federal. Para fechar, nós estamos nos aproximando da primavera, mas eu vou falar sobre o carnaval. É que agora há pouco o Tribunal Superior do Trabalho decidiu em julgamento que a terça-feira de Momo, a famosa terça-feira gorda, que se chama, não é mais de fogo, gorda, não é mais feriado para efeito trabalhista. A não ser que cada município inclua a terça-feira na cota que ele tem anual de feriados municipais. Cada cidade pode fixar até 5 feriados municipais por ano. Então, Carnaval, terça-feira, deixa de ser um feriado nacional e poderá ser adotado por municípios de forma individualizada. Todo mundo vai adotar. Obrigada, Aline. Obrigada. E dentro, pessoal, da ampla cobertura que a Rede ITA preparou para as eleições de 2022, o Em Dia está recebendo os candidatos ao Senado. Hoje foi a vez da candidata Poliana Dutra, da coligação Juntos pela Paraíba. A Paraíba se reencontrar com o cenário nacional. O governador João Azevedo teve muita dificuldade a fazer essa conexão do Estado com o governo federal. Então, o meu papel como Senado é representar o Estado por inteiro, mas levando as bandeiras de lutas. As energias renováveis do meu semiárido, é importante que a gente possa levar isso para o cenário nacional como uma solução, como uma proposta para reindustrializar o nosso Estado, dialogar também com os pontos de desenvolvimento, os arranjos produtivos locais e trazer para Campina o seu destaque no cenário do Estado, mas também no cenário nacional. É a possibilidade de um caminho mais leve, mais equilibrado, moderado, com mais conceito, com mais projetos, com mais possibilidade de chegar perto das pessoas. Eu trago muito forte a esperança para o povo da Paraíba dentro desse conceito da vida real, que as pessoas precisam fazer parte desse processo de desenvolvimento na sua plenitude. E amanhã o Em Dia recebe o candidato André Ribeiro, do PDT. O Em Dia começa a partir das 11h30 e é apresentado por Anchieta Araújo. E a gente, pessoal, como mostramos no primeiro bloco do ITN, a gente recebe com frequência demandas de telespectadores, né, Poli? Sim. Sobre serviços públicos de saúde aqui em Campina Grande. E para trazer esclarecimentos nessa área, nós convidamos o secretário de Saúde do município, o médico Gilney Porto. Quem está com ele ao vivo é Renata Fabrício. Boa noite para vocês. Oi, Poli, oi, Felipe, boa noite a vocês, boa noite a todos. A gente ouviu aí agora há pouco, né, a interação do Sandro, falando sobre essa questão das fraldas geriátricas. Aqui comigo está o secretário de Saúde, Gilney Porto. Eu já começo, secretário, boa noite, perguntando sobre como é o funcionamento da entrega dessas fraldas geriátricas. Boa noite a todos. Esse é um programa financiado com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde, na qual aqueles pacientes que são acamados ou que são idosos, mediante laudo médico, é feito um cadastro na Secretaria de Saúde e a gente faz essa entrega mensalmente na Secretaria.
A ideia da gente com o programa Saúde de Verdade, e a partir da segunda quinzena, a previsão de fazer entrega em domicílio. A gente vai iniciar pelos pacientes de acordo com a idade, acima de 70 anos, e de acordo com o cadastro que a gente já atualizou há 2 meses. Atualmente estamos atualizando os cadastros de fitas de glicemia, que também é o nosso próximo passo. Agora, o pessoal reclamou que não consegue acompanhar, né, quando essas fraldas chegam. Como é que essas pessoas podem ter acesso a essas informações? São informações que normalmente a gente entrega no final do mês. Então, essa semana a gente fez a entrega. Então, a informação é diretamente na Secretaria de Saúde. A gente, a partir da segunda quinzena, quer criar um calendário individual de entrega com essas fraldas em domicílio. Há algum telefone para contato onde as pessoas podem ligar para saber se a fralda já chegou? Tem um telefone próprio da Secretaria e a gente também está montando uma central de teleatendimento para os pacientes e ouvidoria dentro da Secretaria, que a gente também vai fazer essa divulgação. Agora a gente também recebeu aí, né, a interação do pessoal do Acácio Figueiredo falando sobre essa questão dos medicamentos, falta de medicamentos em postos de saúde. Só para o telespectador entender como é que funciona essa política de acesso à medicação. Qualquer medicação está disponível? Como que é? Não, a gente tem a política de medicamentos da atenção básica, são medicamentos para hipertensão, diabetes. Inclusive a insulina é obrigação do Estado repassar para a Secretaria Municipal e a gente distribui para a rede de postos de saúde. Então tem uma lista de medicamentos, algumas desses medicamentos que a população porventura é prescrito e não é da atenção básica, tem que entrar na Defensoria Pública para fazer um processo judicial para a gente ter que fornecer, já para nos resguardar perante os órgãos fiscalizadores. Agora, como é que o pessoal pode saber que medicamentos o município tem essa obrigação de fornecer? São medicamentos da atenção básica para pressão, diabetes e antibióticos mais cotidianos. E esses medicamentos mais para oncologia, tratamento para câncer, tratamento para quando com medicamentos de câncer de próstata, câncer de mama, é tudo via demanda judicial. Muito obrigada, viu, secretário, pelas informações. Tá aí as informações do secretário Gilney Porto. Felipe, Poli, a gente espera que tenha respondido, né, as questões dos nossos telespectadores. Volto com vocês. Obrigado, Renata. A gente agradece também a disponibilidade do secretário em participar aqui no ITN. E sempre que tiver demanda da população, a gente vai estar comunicando às autoridades para poder trazer a melhor resposta para vocês, pessoal. É isso. E subiu para 7 o número de casos confirmados da varíola dos macacos aqui na Paraíba. Todos os casos estão concentrados na região de João Pessoa. A repórter Bruna Moraes tem mais informações para a gente. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, a Paraíba possui 116 notificações de casos da varíola dos macacos. Destes, 7 foram confirmados, 62 foram descartados e 47 seguem sob investigação. Dos casos confirmados, 6 foram registrados em João Pessoa e um caso no município de Cabedelo. Aqui em Campina Grande, nenhum caso foi registrado. Até o momento, foram 3 casos suspeitos, mas todos 3 foram descartados. Ontem, no boletim do dia 29 de agosto, nós conseguimos fazer a confirmação de mais 6 casos de monkeypox, totalizando 7 casos. E 6 casos de ontem foram de pessoas do município de João Pessoa e um caso do município de Cabedelo. É importante destacar que foram casos que tiveram contatos com pessoas que chegaram de São Paulo até o estado da Paraíba, e de esclarecer à população que não é momento de pânico, mas é importante destacar a necessidade, diante de uma suspeita, se a pessoa apresentar febre, a questão de manchas pelo corpo, então até a adenomegalia, dores no corpo, procurar uma unidade de saúde da família ou uma UPA, unidade de pronto atendimento, se for no turno da noite, ou um hospital regional, se for no interior, e automaticamente passar por uma avaliação de um médico. Reforçando que a Paraíba, a partir de amanhã, também 31 de agosto, vai fazer qualificação com toda a rede da atenção primária em saúde, com todos os profissionais
das unidades básicas de saúde de todo o estado, fortalecendo sim para que as equipes façam a condução do acompanhamento de todos os usuários da Paraíba que porventura cheguem a apresentar alguma suspeita da doença. É importante destacar a questão do uso da máscara para quem está como caso suspeito, a questão de aumentar a frequência de limpeza do seu ambiente domiciliar, uma colher de sopa de água sanitária diluída em 1 litro de água, então você já consegue fazer toda a limpeza da sua residência. Deixando destaque que a população que já está com caso confirmado, os usuários que já receberam o diagnóstico, precisam ter todos os cuidados até a finalização de secagem da fase final das manchas, que é a fase de crochas, para que evite também a transmissibilidade para outras pessoas. E cabendo destacar também que não está classificado como uma doença sexualmente transmissível, mas o maior contato realmente de transmissibilidade hoje está através da relação sexual, considerando que existem manchas também no órgão genital. Não tem para que criar pânico, mas tem para que redobrar os cuidados, né? Exatamente. E recebemos informações de telespectadores que o setor de baliza da primeira Ciretran aqui em Campina apresentou um problema elétrico desde o último dia 19. Diego Araújo vai atualizar para a gente essa situação. Nesta terça-feira, os atendimentos aqui na primeira Ciretran aconteceram normalmente. Emissão de documentos de veículos, transferência, emissão da Carteira Nacional de Habilitação, classificação e segunda via foram mantidos. A única reclamação que a gente ouviu de alguns usuários foi em relação à demora na divulgação do resultado dos testes de baliza. E isso tem acontecido desde o dia 19 de agosto. Por conta de um problema elétrico no setor de baliza. E a gente conversou com o diretor aqui da primeira Ciretran, Renato Maracajá, que nos encaminhou um áudio explicando o caso e que medidas estão sendo adotadas. Vamos ouvir. Dia 19 ocorreu um problema elétrico no setor de baliza, mas esse problema não inviabilizou o funcionamento do setor. Tanto é que as provas estão ocorrendo normalmente e o lançamento dos resultados. Obviamente que a gente não tem como lançar os resultados instantaneamente ou no mesmo dia como acontecia antes, mas esses resultados estão sendo lançados. O Detran já contratou uma empresa para reparação do problema. A empresa já visitou o órgão no sábado e volta amanhã, na quarta, para finalizar e normalizar o serviço lá no setor de iluminação e energia. Felipe Poli, e a gente espera que essa empresa contratada pelo Detran consiga solucionar de vez até o fim desta semana essa lentidão na divulgação dos resultados do teste de baliza, que é uma etapa fundamental para quem está tirando a Carteira Nacional de Habilitação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tomara, né, Diego? Lentidão é desse serviço, né? 11 dias para resolver um problema elétrico. Bem complicado. Mais 2 criminosos investigados por roubo a banco foram presos pela Polícia Civil da Paraíba durante uma operação realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO. As prisões aconteceram em Campina Grande e um terceiro acusado está sendo procurado no estado do Mato Grosso. A organização criminosa é investigada pelo roubo ao Banco do Brasil de Itaperoá em março deste ano. Além das 2 prisões, 4 mandados de busca também foram cumpridos em Campina Grande. O delegado da DRACO, Diego Beltrão, deu mais detalhes. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, DRACO, com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, deu cumprimento a 2 mandados de prisão na cidade de Campina Grande e, ao todo, foram dados cumprimento a 6 mandados de busca e apreensão. Com esses 2 indivíduos presos na cidade de Campina Grande, foram apreendidos entorpecente, diversas munições, dentre elas de fuzil 762, uma pistola calibre 9mm, caderno de anotações, dinheiro com tinta, manchado de tinta, provavelmente proveniente de explosão a terminal de autoatendimento. Mais uma ação exitosa da DRACO, conseguimos tirar 2 indivíduos de extrema periculosidade
das ruas e apreendendo um vasto material ilícito. Bora de falar sobre um cara do bem. Gosto de coisa boa. Leandro Mamute está por aqui para falar sobre esporte. Boa noite, Mamute. De Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco. Isso aqui marcou minha época. Esse aí é da minha época. Tá vendo aí? Eles estavam falando de Thundercats, Sotia, pessoal. Não peguei essa época também. E Cavalo de Fogo, né? Cavalo de Fogo. Cantamos até a música hoje na redação. Na redação, aqui não, viu? Boa noite, Felipe. Boa noite, Poli. Boa noite para a galera que está acompanhando o ITN. Daqui a pouquinho vai acompanhar o Ita Esporte. Hoje tem Giro da Luta, tem o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu que rolou aqui em Campina Grande e tem o Giro da Série C com a classificação. Como é que estão as equipes buscando uma vaga na Série B para o ano que vem? Você vai conferir com a gente, mas é claro que terça-feira tem dose dupla, né? Tem aqui o Ita Esporte e tem o Ita FC, e hoje no Ita FC a gente vai sortear esse livro da Pretinha autografado. Tem Iago Bruno, tem Paulo Ítalo, teremos também o Gustavo, lateral do Serra Branca com a gente, o Rafael Alves trazendo o som e uma entrevista com o Dione, meio-campo do Campinense, está emprestado para o Novo Hamburgo. Tudo isso daqui a pouquinho para a galera acompanhar o Ita Esporte, que hoje é mais cedo. Aliás, o Ita Futebol Clube, que hoje é mais cedo depois do Ita Esporte, então começando às 7h10 da noite. Vai ter muito esporte para todo mundo. Acelerei aqui. Valeu, Mamute. Nova pausa no nosso ITN de hoje. Em instantes tem o nosso assunto da semana. A gente fala de educação e da importância de políticas públicas que transformam realidades sociais, né? O destaque é a lei de cotas, que completou 10 anos no Brasil. Não sai daí que a gente volta já. As eleições 2022 estão chegando e a Rede Ita te ajuda a escolher os melhores representantes. De 22 a 26 de agosto, o Em Dia realiza a rodada de entrevistas com os candidatos a vice-governador. Vamos conhecer as propostas e opiniões dos políticos. O nosso encontro é de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. Eleições 2022. Você assiste a democracia na tela da Rede Ita. Vai entender esse mundo. O pessoal louco para aprender outro idioma e na hora de falar, usa as mãos. Sabe por quê? Porque não dá para aprender uma língua de verdade sem uma metodologia de verdade. Pergunte para o CCAA. Mais de 5 milhões de pessoas já passaram por lá e aprenderam a falar um segundo idioma para nunca mais esquecer. Porque no CCAA, todo mundo aprende a falar com naturalidade. Como aprendeu a falar sua própria língua? E aí, vamos falar? CCAA, é assim que se fala. Horário reservado à propaganda gratuita eleitoral. Lei 9.504/1997. Horário reservado à propaganda gratuita eleitoral. Lei 9.504/1997. Quem é de Campinas sabe que o trabalho sempre foi a força que nos move. Por isso, a Rainha da Borborema recebe um presente à sua altura. É o Lago Business Center, um projeto conceito pensado para a grande Campina. São salas e lojas inseridas em um ecossistema que integra vários tipos de serviços em um só lugar. Com uma localização privilegiada e uma vista incrível. Entre em contato com o corretor Negociar Imóveis e faça parte desse ecossistema único. Lago Business Center, um empreendimento do Grupo Lago para a grande Campina. Como deputado estadual, criei leis que garantiram absorvente higiênico nas escolas públicas, presídios e comunidades vulneráveis. E nos hospitais, alimentação para acompanhantes de idosos, crianças e pessoas com deficiência. Destinei mais de 1 milhão em recursos para o cuidado das pessoas com câncer. Quero poder fazer muito mais no Congresso. Conto com seu voto. Eu sou Estela 1313. Lula 2 vezes. E a gente já está de volta com o ITN e com alerta de perigo potencial de vendaval para 93 municípios aqui do estado, sobretudo nas regiões do Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão. Esse aviso vale até às 23 horas de amanhã e o INMET recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, que não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propaganda. E a gente lembra que o número da Defesa Civil é o 199 e do Corpo de Bombeiros 193. Vamos ver como ficam as temperaturas?
O litoral amanhã tem mínima de 21 e máxima de 30 graus. Brejo e Agreste, mínima de 17 e máxima de 29. Cariri, Curimataú, mínima de 16, máxima de 30. E o Sertão amanhã tem mínima de 19 e máxima de 33 graus. Já Campina amanhã fica com mínima de 16 e máxima de 27 graus. E a gente segue com o nosso assunto da semana nesse período que antecede às eleições, trazendo temas que devem ser amplamente debatidos do ponto de vista da gestão pública. Essa semana a gente aborda a educação. E por falar em educação, a lei que reserva vagas em instituições públicas de ensino superior para alunos de escola pública, negros, indígenas e pessoas de baixa renda, completou ontem 10 anos de implementação. Uma política de educação que trouxe resultados positivos e que transformou a vida de muitos estudantes. Me chamo Lídia, sou do Levante Popular da Juventude e do DCE da UFCG e sou estudante de Engenharia Civil. Ingressei na universidade em 2018 a partir da política de cotas. Então o dia de hoje tem um marco muito importante, não só na minha vida, mas já de tantos outros na realização desse sonho, que é ingressar na universidade. São 10 anos da política de cotas que tem feito aí com que o filho da classe trabalhadora tenha acesso à universidade, assim como eu, a cursos tão elitistas, como o de engenharia civil, e que hoje a gente vê esse perfil sendo diversificado. Mas o dia de hoje também é um dia de muita luta para que a gente cada vez mais esteja aí lutando para que a política de cotas ela seja mantida, Porque diz respeito à democratização, diz respeito ao ingresso e também à nossa permanência dentro das universidades. Mantida e ampliada, Isso aí. Renata Fabrício conversou com um especialista que fez um balanço dessa política de cotas nas universidades públicas brasileiras. A lei de cotas foi sancionada em agosto de 2012 e determina que 50% das vagas sejam destinadas a pessoas oriundas da rede pública, além de especificidades como pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e ou baixa renda. 10 anos depois, a gente quer conversar sobre esse assunto. Estou aqui com o professor, sociólogo, antropólogo Vanderlan Silva. Professor, o objetivo dessa lei era democratizar o acesso dessas pessoas à universidade. Depois de 10 anos, a gente pode dizer que isso realmente aconteceu? A gente pode dizer que os primeiros passos foram dados. A desigualdade brasileira ainda continua muito grande e a lei de cotas serve como uma espécie de pontapé inicial na reparação histórica dos lugares de exclusão social que as populações pobres e marcadamente a população negra foi submetida e tem sido submetida no país. Então, o fato de você ter uma lei que possibilita a inclusão atendendo determinados requisitos nas universidades públicas faz com que isso possa ter um efeito multiplicador, um exemplo para gerações futuras muito grande. É aquela criança pobre, negra, da periferia brasileira que vê um irmão, que vê um tio, o pai entrando na universidade e ele vai desenvolvendo sua autoestima no sentido de pensar que a universidade também é um lugar que pode ser ocupado por ela, E todos nós sabemos, todos nós dizemos, inclusive, que a universidade é, sem dúvida, um processo revolucionário no sentido de propiciar aos indivíduos uma melhoria na qualidade de suas vidas. Amanhã a gente segue com esse assunto por aqui. Pessoal, a gente também vai ficando por aqui. Até amanhã, viu? Tamo junto sempre. Até amanhã. Na universidade.